Sempre que há criação, há dualidade. A primeira dualidade de todas é entre o Criador e o criado. Tudo o que existe no universo só tem uma vocação: criar. E tudo o que cria, cria dualidade. E essa dualidade, quando se expressa num planeta como o nosso, planeta Terra, essa dualidade, nós conseguimos verificá-la facilmente neste planeta. Todos estamos habituados a essa dualidade yin e yang. Sol, lua, noite, dia. Todos nós sabemos o que isso quer dizer. Só que essa dualidade, nós insistimos em polarizá-la. A palavra polaridade vem do grego, de polos. E um polos em grego é um pau. Nós insistimos e exacerbamos a noção do pau de dois bicos. E gostamos de considerar que cada bico é diferente do outro, mas ambos são o mesmo polo, o mesmo pau. O Polo Norte e o Polo Sul do eixo terrestre são exatamente o mesmo. Só que na nossa vida, nesta dualidade que é resultado da criação, nós levamos a polaridade à exacerbância. E é a partir da exacerbância dessa polaridade que todos os nossos problemas começam. E o interessante é ouvirmos as pessoas constantemente polarizar bem e mal, permitido, não permitido, pode-se, não se pode, certo e errado. E é curiosa esta polaridade porque ela é uma enorme ilusão. Por exemplo, é verdade que esta dualidade onde nós vivemos nos permite viver aquilo que se chama a tridimensionalidade. A altura, largura, comprimento. Tudo o que existe é volume, tudo o que existe tem forma, vê-se. E quando se trabalha a espiritualidade, e a minha palestra é sobre espiritualidade na matéria, espiritualidade na matéria é um título porreiro, mas é um pleonasmo. Porque é impossível viver a espiritualidade sem ser na matéria. Embora muita gente goste de viver a espiritualidade soltando-se da matéria e considerando inclusivamente que a matéria é um obstáculo à vivência da espiritualidade. Se pararmos para pensar neste planeta, nesta Terra, que é dual, na qual nós começamos a exacerbar a noção de polaridade, esta Terra não é outra coisa do que céu. Ela resultou da explosão do Sol, ela viaja pelo espaço. O espírito da Terra é força do céu. Não é possível viver espiritualidade afastando-se da matéria. Espiritualidade pela espiritualidade simplesmente não funciona. Se a espiritualidade não tem um propósito, uma função na matéria, ela deixa de ser espiritualidade. Se eu, para viver a espiritualidade, deixo de estar alicerçado na matéria, eu estou a polarizar a espiritualidade.
Estou a tirar a matéria do meio do caminho como se a matéria fosse o mal. E é assim que há muita gente que vive espiritualidade com os pés no ar e com enormes problemas na matéria. A maior parte das pessoas que eu conheço espirituais são pelintras sem dinheiro, vivem grandes dificuldades com a matéria e acham que para ser espiritual é preciso viver na pobreza, na escassez e nas dificuldades. Polarizou-se a espiritualidade. E assim que eu polarizo a espiritualidade, deixei de viver a espiritualidade. Então, eu trabalho, de facto, já há um certo número de anos, com espiritualidade na matéria. E venho-vos falar dessa espiritualidade na matéria. Nós encarnamos neste planeta, vivemos na matéria e hoje, comparado, por exemplo, com há 3.000 anos, a matéria põe-nos muito mais dificuldades do que há 3.000 anos. Há muito mais coisas a distrair-nos, muito mais coisas a fazer-nos identificarmos-nos às formas da tridimensionalidade e à matéria. E quando nos identificamos a este que aqui está, que é a forma tridimensional, a que eu vou chamar o ego. Ego, do grego, quer dizer eixo, centro. Curioso, porque o polo que une os dois polos da Terra é um eixo. E este ego, de que eu preciso para aceder à espiritualidade, não pode ser afastado, mas também não me devo identificar a ele. Preciso de o dignificar. Se eu não conseguir dignificar a matéria, a vida na matéria, os apegos do meu ego, eu não consigo aceder à espiritualidade. Há dezenas de pessoas que vivem em mosteiros e outros locais a espiritualidade desalicerçada da matéria. A verdadeira espiritualidade é para viver aqui com os problemas que nós encontramos todos os dias. E neste momento, pelo menos neste país, os problemas que estamos a atravessar, e são apenas o começo, são grandes. Provavelmente, isto é uma ideia minha, 90% daqueles que estão em mosteiros não deveriam estar lá. Porque eles não estão a viver a espiritualidade na matéria. Eles estão a viver a espiritualidade fora da matéria. Eles polarizaram a espiritualidade. É verdade que temos força do céu e temos força da terra, e nomeadamente gravidade. É verdade também que se tivermos fogo, ar e água, todos vindos do céu, temos vida no planeta. Vida microbiana. Precisamos da força da terra não para criar vida, para sustentar. Então, se eu não sustento a vida, dignificando a vida na matéria e a vida no planeta com a força da terra, eu não consigo viver a espiritualidade. Agora, esta dualidade que nós polarizamos existe dentro de cada um de nós como, e vou citar Jung, um lado luz e um lado sombra. Poderia citar Pessoa, o lado sol, o lado lua, se vocês quiserem. A dualidade está em tudo. E o engraçado é que nós confundimos distração e contentamento com crescimento.
Então nós temos, e agora imaginem, vou fazer de mim uma espécie de um PowerPoint, imaginem que eu me corto ao meio e que de um lado tenho aquele que eu vou chamar o lado luz, que é aquele lado com que eu vivo mais facilmente, com que eu lido mais facilmente, que me produz prazer, contentamento, divertimento. E depois tenho aquele lado sombra que me produz dor, dissabores, descontentamento. E há quem tenha a veleidade de decidir que para ser feliz é preciso viver este lado de luz. Na vivência deste lado de luz, o prazer está lá, mas o crescimento não está. Agora, nós não viemos para ser masoquistas. E, portanto, há que vivê-lo quando ele se apresenta. Há que viver o lado de luz. Ele é bom, ele dá prazer. Se isso for feito em detrimento do lado sombra, eu nunca mais religo a quem sou. Nunca mais vivo a espiritualidade. Mais, o lado luz faz que 95% da população, é uma imagem apenas, não sei se é 95% da população, anda distraída e entretida com o lado luz. E quando por acaso há momentos em que a sombra aparece, dor, dificuldades, emoções como medos, zangas, invejas, ciúmes, ansiedades, ódios, seja lá, tristezas, vergonhas, qualquer mágoa, quando ele acontece, a primeira coisa que a maior parte de nós é ensinada a fazer é procurar voltar rapidamente para este lado de luz. Só que só no lado sombra é que nós crescemos. Não estou com isto a dizer que quando temos um bom momento, bem prazenteiro e bem desfrutante, não o desfrutemos. Há que desfrutá-lo. Não se pode negar nada. E, portanto, não vou negar o momento de gozo. O problema é que vivemos a espiritualidade pensando que se é espiritual, estando alegre. A felicidade não consiste em estar do lado luz, a felicidade consiste em encontrar-se com a verdade de quem eu sou, que é viver os dois. E quando estou naquele momento de mergulhar naquela sombra, em que sinto aquela dor profunda, em que até me sinto só, e a única coisa com que sonho é voltar a estar acompanhado, voltar a estar contente, voltar à vida como era antes, eu nunca fiquei lá. Eu, para viver a espiritualidade, preciso viver o aqui e agora. Eu não fiquei lá. Eu desatei a fugir de lá para ir outra vez para aquilo que eu gostava, para aquilo que era o antigamente. Era tão bom, andava tão contente. E o curioso é que quando eu lá estou e mergulho nessa sombra, e aquele momento é árido e é duro, eu nunca estou só. Estou com a minha dor, não estou só. Estou com a minha sombra, não estou só. Estou em estado de evolução profunda. Só que o interessante é que, quanto mais quero sair de lá, mais lá fico. A sociedade em que estamos está a começar a atravessar um inferno na Terra, porque já andamos todos doidos a ver como é que vamos fugir dos juros altos, da inflação, das rendas e das ajudas extraordinárias
que o governo nos está a dar. E o engraçado é que quanto mais vamos lutar para lá sair, mais lá nos vamos enterrar. Então, o processo alquímico da vivência da sombra é um processo de espiritualidade profunda. Porque eu vou me encontrar com a verdade de quem eu sou. Eu, ego Luís, fui escolhido por um espírito que designou uma alma para me usar, para me utilizar. Eu tive a benção, eu, Luís, e cada um de vocês, de ser escolhido para que o Espírito decidisse incorporar. E esse Espírito tem como única vocação a minha criação, a minha evolução. E a primeira coisa que eu faço é fugir dessa alquimia profunda que eu posso fazer relativamente a esta dor profunda. Quando se está nessa dor, isso lá fica às vezes um dia, outras vezes semanas, outras vezes meses. Isso bate no fundo. Quando lá se volta, a pele rejuvenesceu, o olhar é mais brilhante e o crescimento da alma é gigantesco. Mas enquanto eu quiser fugir e polarizar este ser e querer sair da sombra e ir para a luz, essa pequenez do ego ao que me identifiquei, eu não dignifiquei o ego, eu identifiquei-me a ele. Essa pequenez do ego torna aquele lado emocional gigantesco. É tão grande que ocupa toda a minha vida. Não há mais espaço para mais nada, senão aquele lado cinzento, soturno, sombrio que eu estou a viver. E é aí que eu perco a noção de que essa atitude não é mais que uma ínfima pequenez. E quando eu renasço da alquimia, da emoção ou da dor, com essa pele rejuvenescida, esses olhos mais brilhantes, religado à minha fonte, então eu aí posso passar da alternância, da vivência da sombra, para a vivência da imensidão universal. E viver a espiritualidade na matéria é viver a profunda alternância entre mergulhar no ego, dignificando, vivendo do lado luz e vivendo do lado sombra. E depois, quando já estou disponível nessa alternância, agora sim vou-me dedicar à imensidão universal. E o curioso é que perdemos o nosso sentido de direção sempre que queremos fugir da sombra. Ando perdido, não sei o que fazer. Luís, ajuda-me. Para onde é que eu deveria ir? E a resposta é sempre: mergulha na sombra. Porque é o não mergulhar na sombra que te retirou sentido de direção. Agora, esta imensidão universal contrasta com a pequenez da identificação ao ego. Isto não é pequeno. E vamos ver que isto não é pequeno. Isto foi escolhido pelo Espírito para transportar a alma veículo desse Espírito. Isto não pode ser pequeno. Mas pela minha identificação ao ego, torna-se uma imensa pequenez.
Quem está perdido e sem sentido de direção está identificado à pequenez. Quando parto para a observação, a contemplação da imensidão universal que está em todo o lado, e inclusivamente decidiu habitar-me, toda a pequenez é substituída por uma imensidão interior absolutamente tonificadora. Toda a energia reaparece. Toda a minha força de vida reaparece. Religuei-me à minha fonte, ou seja, à imensidão universal que vive dentro de mim, e abandonei a identificação à pequenez do que eu sou. Só que não é porque eu acabei de dizer pequenez que quando sentes a dor não vais lá mergulhar nela. Porque ao não mergulhar nela é porque estás identificado na pequenez. O que precisas é ter a grandiosidade de mergulhar nessa grandiosidade que está dentro de ti, que se chama sombra, e com a qual só com essa é que crescemos. Com mais nada. E o que é engraçado é que, ao fazer isso, estamos a viver não a polaridade da dualidade, mas a unidade da dualidade. Todo ser que cria dualidade, comecei eu por dizer. E a vocação da dualidade é regressar à unidade. Toda a dualidade só tem um foco: regressar à unidade. Se eu, ao polarizar sombra e luz, e exacerbar a noção, repito, de bem e de mal, de estar certo, está errado, de pode-se, não se pode, e outras dualidades que nós gostamos de exacerbar, ao fazer isso, eu estou a viver tudo menos a unidade da dualidade. Então é simples viver a espiritualidade na matéria? Super. Eu não disse fácil, mas é super simples. É ouvir o grito que nós temos de viver a dualidade em unidade. Quando eu recuso viver uma parte de mim porque lhe apliquei um rótulo que não é muito agradável, eu separei-me a mim, criei separação. É impossível chegar à espiritualidade e à religação ao espírito através da separação. Sim, eu sei que muitos dos veículos que existem de espiritualidade no planeta, a que chamamos religiões, não vou pôr números, mas uma enorme maioria deles exacerbam a dualidade. Não é possível chegar à espiritualidade exacerbando a separação dentro de mim. Absolutamente impossível. Agora, reparem uma coisa gira. Hoje em dia, a sombra e o viver a sombra mete tanto medo que nós passamos a vida a querer fugir para a luz, exacerbando a polaridade da dualidade e não vivendo a unidade da dualidade. E estamos constantemente a querer voltar para a luz. E mais, temos tanto medo da sombra, do fim de ciclo, da perda, da dor, do ser despedido, de perder a casa, de perder a namorada ou namorado, o marido, a mulher, seja o que for. Temos tanto medo de viver essa sombra, tanto medo de lá cair,
que já nem vivemos a vida. Olhemos para o que se passa. E o Nuno falou disto. Eu vou falar de uma outra maneira. Olhemos para o que se passa há um certo número de anos. A malta está com um medo pavoroso. Não é da morte. Não é do vírus. É de viver. Quando eu estabeleço uma vida de fuga permanente da dor e de procura permanente do prazer, há uma coisa que eu ainda não percebi. É que a única vocação de qualquer prazer na dualidade é transformar-se em dor. Há um adágio budista que diz: tudo isto irá passar. E as pessoas gostam de usar este adágio quando estão no profunda fossa da sombra, dizendo tudo isto irá passar. Mas detestam aplicar este adágio para o lado de luz. Tudo isto irá passar? Não. Isto tem de se eternizar. Eu gosto é deste prazer e deste gozo que isto me dá. Só a ideia de que aquele prazer se possa transformar numa dor certa, que é o fim do ciclo, eu já nem vivo. Eu estou sempre a fugir da morte. Se olharmos para as estatísticas de tudo, acidentes de automóveis, infectados, qualquer que seja a estatística, só nos falam de mortes. E toda a malta só está preocupada com as mortes. E eles, quando se encontram na União Europeia, falam é do número de mortes. Nunca falam dos desgraçados que ficaram doentes, desfeitos, entrapados, feridos e magoados. Esses não interessam nada. O que é preciso a todo custo neste nosso planeta é evitar o fim de um ciclo. Nós estamos, como dizia o Nuno, isto é palpável, já há muitos anos, no fim de um ciclo civilizacional. O fim de um ciclo quer dizer que vem um novo. E esse novo é um parto. E o planeta Terra está num parto. É verdade que, e aqui é fácil eu falar, a maior parte da sociedade está orientada para viver partos sem dor. E é fácil um homem falar disto, porque eu não tenciono dar à luz, pelo menos nesta vida. É fácil. Mas é raro ver partos sem dor. E o parto do nosso planeta para a nova era está a assistir ao último estrebuchar da antiga era. O Nuno dizia, a partir de maio de 2026, há um novo portal que se abre, é verdade. Mas a partir de agora, e já desde há muito tempo, quem não viver a espiritualidade na matéria vai ter muito maior dificuldade em entrar no portal desta nova era. Como é que eu vivo a espiritualidade na matéria? Repito, na alternância entre o mergulhar na dignificação do ego com as suas emoções mais prazenteiras e mais doridas e ao mesmo tempo partir para a contemplação, a realização de que isto é um mensageiro da luz, um mensageiro da imensidão universal. Nós sabemos, quando olhamos para um corpo físico, que esse corpo físico funciona sozinho. Quem de nós sabe o que está neste momento a fazer o seu pâncreas? Nenhum de nós. Está provavelmente a funcionar bem, espera-se. E já agora o pulmão esquerdo. E o pulmão direito. E o rim, e a bexiga, e todos os órgãos. Todos eles funcionam sozinhos.
E se eu for dormir e estiver desmaiado ou em coma, eles continuam a funcionar sozinhos. Quer dizer o quê? Que quem criou isto não confiou em mim para mandar nisto. Há dentro disto qualquer coisa que anima. Anima, e o Nuno falou disso. Anima. Animal. Um animal tem movimento autónomo. Tem alma. A palavra anima vem do latim e quer dizer alma. Para ter movimento autónomo, eu tenho de ter escolha. Para isso, eu preciso de qualquer coisa que venha animar isto. Então, quem é que faz funcionar o pâncreas, o pulmão e todos os outros? Não é com certeza o meu raciocínio, a minha vontade de ir para o lado de luz e os meus apegos e identificações ao ego. Se formos mais abaixo do que os órgãos que estão neste momento a funcionar sozinhos e descermos da célula, que é a unidade básica da biologia, de que nos falam imenso e andam a falar imenso disso para resolver a fraudemia, se passarmos da célula para a molécula e da molécula para o átomo, que tem um nome que não bate certo. Sabem quando nós tínhamos aquelas enciclopédias muito grandes, cheias de volumes? Volume é uma palavra latina, mas havia outras que diziam tomo 1, tomo 2, tomo 3. Tomo vem do grego. E vocês sabem o que quer dizer tomo? Divisão. Átomo quer dizer indivisível. Já vem desde o Newton. Nunca revimos essa palavra. No entanto, sabemos hoje em dia que o átomo é profundamente divisível e, portanto, temos de fazer uma coisa que é ou continuar a usar átomos esquecendo o que ele quer dizer, porque átomo quer dizer indivisível, ou temos de livrar da palavra átomo e arranjar outra. Porque nós sabemos que um átomo é 99,99999% de espaço vazio. Um átomo são impulsos. Um átomo são fluxos invisíveis. Se abrir um próton, não tem lá nada dentro. Se abrir um eletrão, não tem lá nada dentro. A quantidade de matéria é 0,00001% de um átomo. Mas então, se eu juntar milhões de átomos, ou milhares de átomos, ou seja, qual for o número de átomos para constituir uma molécula, e depois muitas moléculas para constituir uma célula, depois muitas células para constituir órgãos, tecidos, ossos, isto é 99,9999% de espaço vazio. Isto é uma ilusão. E é quando eu acho que a verdade é isto e me esqueço de que lá dentro tudo funciona comandado por um sistema que nós não dominamos, que são apenas impulsos, movimento, e agora vem uma palavra-chave: vibração. A nível microscópico, nada é natural. Tudo é vibração. O que é que quer dizer vibração? Oscilação rápida. Todos aprendemos isto em física, alguns, quando estudávamos física aos 13, 14 anos. Uma vibração é uma oscilação rápida. O que é que nós temos dentro de um átomo? Oscilação rápida. De quê? De ondas. E essas ondas não estão dentro do corpo de cada um de nós. Elas não estão no cérebro. Há muita gente que considera para que haja consciência é preciso haver cérebro. Mas as ondas não estão aqui. Elas estão aqui e aqui. Se eu conseguir, a partir daqui, ligar-me a uma onda que cruza com a Índia ou com a Nike, eu consigo ter acesso à ligação àquilo que se passa dentro delas.
tão simples de contemplar. Mas se eu considerar que isto são tudo casulos fechados, separados uns dos outros, que são formas que ocupam espaço e tempo e não fluxos que funcionam sozinhos, eu tenho muita dificuldade em perceber que, afinal de contas, quando eu me identifico ao ego, eu estou mesmo a mergulhar na pequenez da identificação às formas. Entre mim e qualquer um de vocês, neste espaço a que nós chamamos vazio, qual é o seu nome? Marcelina. Entre a Marcelina e o Luís, neste espaço, há tanta informação como só na Marcelina ou só no Luís. Mas assim que nós entramos numa sala, para que é que olhamos? Para tudo o que ocupa espaço e tempo. Neste caso, corpos físicos. Sejam eles orgânicos, inorgânicos, seja o que for. Vemos mesas, vemos um plinto, vemos paredes, vemos luzes, vemos pessoas. E não prestamos qualquer atenção à riqueza de informação que existe, neste caso, entre a Marcelina e o Luís. Há muita informação dentro da Marcelina. Oh, se há. Há um bocado menos informação no Luís do que na Marcelina. Nem toda a gente pode ser assim tão poderosa. Mas o mais interessante é que entre a Marcelina e o Luís há tanta informação como só dentro da Marcelina ou só dentro do Luís. O que é que nós fazemos quando nos identificamos à pequenez? Negamos a capacidade de ligação a todas as ondas cheias de informação que estão entre nós. Se as víssemos, caíamos sentados. O movimento é tanto entre nós, naquilo a que chamamos por erro, espaço vazio entre nós, se os víssemos, caíamos sentados. Há uma informação gigantesca. Viver a espiritualidade na matéria é também perceber que nesta informação é da mesma ordem entre a Marcelina e o Luís que aquela que existe entre o Sol e a Terra, entre a Terra e Júpiter, entre Júpiter e Plutão, só para nomear alguns. E a riqueza do Sistema Solar não está nos planetas e na sua estrela. Está no que os liga, que ainda por cima é matemática pura. Matemática pura. Porque tudo o que existe no espaço vazio é geometria e matemática pura. É muito giro, porque se formos ver, por exemplo, a religião islâmica, e se formos a um templo islâmico, e quanto mais antigos são, hão de reparar que aquilo é tudo geometria. Os islâmicos são os campeões do planeta da geometria. E na espiritualidade original islâmica, escolhi o Islão por uma razão muito simples, ok? Por causa desta geometria. Não quero fazer aqui distinções. Mas é engraçado, porque na espiritualidade original deles, eles sabem tudo a geometria e que, portanto, tudo o que existe entre nós é inteligência. A palavra espírito não tem nada de metafísico. Espírito tem a mesma raiz etimológica que inspirar. Então, quando eu inspiro, eu ligo-me a vocês, ligo-me ao ambiente, e ligo-me àquilo que se chama a consciência interior, a minha capacidade de sentir interior. Então o espírito não tem nada de místico, como a alma também não tem nada de místico. Eles só têm uma coisa que os mistifica, é que eles não se encontram no corpo físico, não são palpáveis e fazem parte dos 99,9999% de impulsos e de espaço vazio que animam o planeta, o Sistema Solar,
as galáxias e cada um de nós. Há uma palavra que eu acho giríssima, que é a palavra psique. Psique. Psique vem do grego, mas já os hebreus falavam de psique. E psique, que é verdade, tem origem como é que se diz os deuses? Mitológica. Porque havia, de facto, uma figura mitológica que era a psique, e não vou contar agora a história da psique. Mas o engraçado é o significado de psique. E reparem, nós utilizamos psique para psicologia. Logos da psique. Utilizamos psique para psiquiatria. Iatros da psique. Logos da psique quer dizer estudo da psique. Iatros da psique quer dizer a medicina da psique. E psique quer dizer sopro de vida. A palavra psique, que nós associamos à palavra mente de maneira comum, é a mesma coisa que a palavra alma, do ponto de vista do vocabulário, e que a palavra espírito. Provavelmente deve haver muitos psiquiatras que não sabem que são médicos da alma. E muitos psicólogos que não sabem que são estudiosos da alma. Porque logos da psique é estudo da alma, do sopro de vida. E médico da psique, medicina da psique, é sopro de vida e é medicina do sopro de vida. Então, quando se trabalha a espiritualidade na matéria, há ainda outra coisa que acontece. É que tudo o que existe no que se vê é efeito e resultado daquilo que aconteceu no mundo que se não vê. Para que uma molécula seja, ela teve de vir de um átomo que é 99,9% de espaço vazio. E o que deu origem à diferença entre um átomo de ouro e um átomo de chumbo, e voltamos à alquimia, não é a matéria, é a não matéria. É a organização dos fluxos que dá origem àquilo a que chamamos uma molécula de ouro de alta qualidade vibracional e ao chumbo, uma molécula de chumbo com uma menor qualidade vibracional. O que lhes faz a diferença é a organização da não matéria e não a matéria. Então quer dizer o quê? O que é que transforma a minha vida? O que transforma a minha vida é, como eu já disse, a alternância entre a vivência e a dignificação do ego e desta coisa que decidiu ser abençoada com o mergulho de um espírito através da alma aqui. A alternância com a espiritualidade e o perceber que, antes de qualquer forma ser um fluxo, um espírito, uma psique, é. Quer dizer o quê? Que para que eu transforme a minha vida, para que eu crie uma nova vida, para que eu tenha uma vida diferente. Na matéria, vamos falar de coisas muito terra a terra, importantes. Decidimos encarnar nesta altura no planeta. Carro, casa, trabalho, dinheiro, sei lá, viagens, férias, relacionamentos, seja o que for que ocupa a mente de alguém que decidiu vir encarnar na matéria, tudo isso tem origem numa vibração interior. Então, trabalhar com a vibração é alterar a minha vida de dentro para fora. O que é que faz a malta que só quer viver o lado luz e que, portanto, em vez de dignificar o ego, o nega, o combate, não querendo viver o lado sombra, que é mais dorido? O que é que faz essa malta? Essa malta organiza o pensamento de maneira a que a vida lhe corra o melhor possível. E o melhor possível quer dizer o quê? Que o prazer seja permanente. Só que isso é um tiro no pé gigantesco.
Porque eu acabei de dizer há um bocado que a única vocação do prazer é transformar-se em dor. Porque a única vocação de um ciclo é acabar. Se eu, com o meu pensamento, com o meu raciocínio, e identificando-me ao ego, aos apegos do ego, aos mecanismos do ego, me divorciar da essência dos fluxos que dentro de mim habitam, psique, alma, espírito, consciência, e quiser transformar a minha vida, eu simplesmente só vou adiá-la. Nunca a vou resolver. Porque é que temos de criar uma nova era? Porque há pelo menos 10 mil anos que este planeta está adiado. Nada foi resolvido nos últimos 10 mil anos. Porquê? Porque culturalmente, ou seja, no pensamento coletivo, tudo o que se fez foi adiar. Porque reparem uma coisa, quando eu só quero viver o lado de luz, eu estou a adiar o fim de um ciclo, tenho um pavor do fim de um ciclo, estou a adiar o viver a sombra, eu já estou a adiar-me a mim. Como é que eu posso viver a espiritualidade e como é que eu posso resolver alguma coisa quando eu não mando no meu pâncreas, no meu pulmão, nos meus órgãos? Foi outra coisa que criou isto e que não confiou em mim e sou eu que vou dizer o que está certo para este indivíduo viver neste planeta? Mas que arrogância da pequenez da identificação ao ego. Não, ainda bem que não sou o ego quem manda aqui. Enquanto eu achar que eu vou resolver, eu, Luís Pequenito, identificado ao meu egozinho, considerando que o meu raciocínio sabe o que é bom para o planeta, o que é mau para o planeta, o que é bom para a minha vida, o que é mau para a minha vida, eu nunca vou resolver nada, só vou adiar. Aliás, se calhar, não vocês estão aqui nesta sala, mas aqueles que andam lá fora, se calhar é o que eles andam a fazer. É incrível porque o Nuno falava daquilo que aconteceu a partir de 10 de janeiro de 2020 e se pararem para olhar para as decisões, podemos olhar para pessoas talvez com objetivos monstruosos, ou podemos olhar com compaixão para pessoas que estão num sofrimento profundo, a tentar resolver uma coisa que elas não sabem, nem podem, nem conseguem resolver. Então essas pessoas estão num sofrimento profundo e só sabem adiar o mundo e adiar-se a si próprias. Elas não precisam de agressão. E se eu conseguir olhar para todas essas pessoas e para elas olhar, percebendo que elas estão a fugir da sombra, desligadas do espírito, desligadas da fonte, e olhar para elas com compaixão, percebendo que elas estão num sofrimento e numa dor profunda, então perceberei qual é a função delas, que é ensinar-me a viver o amor pelos meus dois lados. Porque o lado que aquele mostra é igual ao meu lado sombra. O que é que ele me está a mostrar? Que ele adia tudo porque não sabe viver o lado sombra. Grazie, obrigado. Obrigado. Estás-me a permitir viver o meu lado sombra. Então, viver a espiritualidade na matéria, e com isto termino, é viver o amor, a compaixão pelo ego, pelo que eu, pequeno Luís, sou. É viver a contemplação, a observação da manifestação universal aqui e agora, dentro de mim, em todos que estão à minha volta e em tudo o que se passa à minha volta no planeta. É
perceber que aquilo que nos vai custar até maio de 2026, pondo isso como um ponto de partida, usando aquilo que o Nuno disse, aquilo que nos vai custar e que nos vai ajudar loucamente até lá é viver o amor por nós, o amor por mim. E se eu viver a compaixão por mim, perceberei que estou em momentos de profundo conflito comigo, profunda dor, profundo sofrimento. Olharei para outros e, se tiver capacidade, olharei para esses que haviam o mundo com compaixão, com amor. Eu tenho uma escola que se chama a Escola da Espiritualidade na Matéria, que é um curso que eu dou de um fim de semana por mês durante um ano e depois há um segundo ano. Quem estiver interessado na Escola da Espiritualidade na Matéria, eu pus ali atrás, naquele balcão, um papel com um QR Code. Basta vocês irem lá com a câmara, apontam a vossa câmara, aparece imediatamente no vosso telemóvel um URL, vocês carregam e aparecem logo no meu site. A Escola da Espiritualidade da Matéria, onde eu trato todos estes temas, começa no dia 14 de outubro deste ano. Faço também há muitos anos, sobre isto, um curso que se chama Criar Outra Vida, onde eu mostro como se cria outra vida. Não é tão comprido como a Escola da Espiritualidade da Matéria, mas o assunto é isto que eu vos trouxe aqui, só que hoje foi muito resumido. Há um curso Criar Outra Vida nos dias 28, 29 e 30 de outubro, aqui na zona de... é na Arrábida, mas é perto aqui de Lisboa. Quem estiver interessado também pode pôr, está ali outra folha de QR Code para saber o que é. Quem estiver mais interessado por outras coisas, o meu site é luismartinsimões.com. Eu queria vos agradecer o amor que vocês demonstraram por mim e por cada um de vocês ao ter investido tempo para me vir ouvir aqui hoje. Muito obrigado.